Você já sentiu depressão? Será que Jesus sentiu depressão em algum período da vida? O que aconteceu com Jesus no Getsêmani, quando no sofrimento da agonia, ali veio verter no seu corpo sangue e suor? É depressão? É uma pergunta a ser esclarecida. Venha comigo no canal Além da Imaginação. Existe um fenômeno raríssimo que chama-se hematidrose. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo no Getsêmani. Getsêmani significa a prensa do oleiro. Muitas vezes a gente se pergunta, será que só eu sinto angústia? Será que essa ansiedade intensa, esse estresse, esta agonia, este vazio, esta dor, só acontece comigo? Não, meu amado. O próprio Jesus passou por um quadro de tristeza, de agonia, de dor física, de vazio existencial como você. Só que o que Jesus sentiu não foi só além de uma depressão. Ele sentiu um fenômeno chamado hematidrose, que é um conjunto de sofrimento emocional interno que faz com que o ser humano saia secreção de sangue e suor junto. E naquele momento observamos que a agonia de Jesus era terrível. Jesus desenvolveu um fenômeno chamado hematidrose. E o que é hematidrose, pastor? Simplesmente, hematidrose é um alto grau de abatimento físico, moral, associado ao emocional, com sensação de pânico e medo, podendo ser causada pelo nível de estresse, de agonia ou de ansiedade. Esse conjunto leva a um estado depressivo. E a hematidrose, quando o ser humano entra num nível profundo de abatimento moral, em que o corpo dói, o corpo está extremamente fraco, ali começa a romper os vasos capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. E ali ocorre o quê? Um rompimento dessas veias finíssimas e rompem, se anexa ao suor. E começa a acontecer que o corpo começa a emitir sangue e suor juntamente, devido a um alto grau de estresse associado com pânico, medo, abatimento moral e grande dor no corpo. Jesus passou por esta situação no Getsêmani. E muitas vezes a gente lê esse texto e não tem a dimensão do que Jesus passou. Quando eu ministrei num seminário, uma pastora falou assim, mas eu não acredito que Jesus sentiu depressão. Meu amado, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando ele sentiu toda dor, todo o sofrimento, ele sentiu como Jesus, homem. No entanto, aquele momento que Jesus fala assim, Pai, passa de mim este cálice, mas faça conforme a tua vontade, Jesus sentiu a sensação do abandono. E a sensação do abandono, ela causa um abatimento físico e também emocional. Quando eu estou numa sensação de abandono, eu posso desenvolver também estresse e alto grau de ansiedade, porque Jesus estava sendo levado para a morte, para o Gólgota. Então ele tinha algum tempo para refletir em relação ao seu sofrimento, à sua morte. E foi, no entanto, que Jesus, ao perceber, ele começa a sentir a dor de um homem. Ele começa a sentir o vazio de um homem, a agonia que o ser humano sente, a tristeza, a aflição, o estresse, o esgotamento físico, ele começou a sentir de uma maneira terrível. Então não é só você que passa por síndrome do pânico,
Não é só você que passa por ansiedade, por estresse, por um esgotamento físico e mental. Jesus passou no Getsêmani, classificando tal fenômeno como hematidrose. Uma criança na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas bombardeavam a Itália, todas as vezes que havia o som de bombardeios, ele corria e deitava embaixo da cama. Quando os pais achavam ele, o corpo dele estava cheio de sangue com suor. Deve ser um sofrimento terrível e muitos, de acordo com o nível, nem saem de casa por não ter vontade ou força de enfrentar a sociedade. Então Jesus, ao passar por esta dor agoniante, Jesus veio a sentir toda esta dor. Mas eu quero ilustrar ainda aqui na Bíblia. Observe bem o que a Bíblia fala, dizendo: se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Cálice é a ira de Deus. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. A agonia dele era tanto, meu amado, que teve que vir um anjo para consolar. Palavras humanas não consolava mais. Ou seja, Elias, quando fugiu de Jezabel, o que aconteceu? Ele entra num quadro de depressão ao ponto que teve que ir um anjo e ter com ele para confortar Elias e levar comida. Mesmo assim não adiantou nada. Elias adentra na caverna e o próprio Deus teve que falar com ele. Há momentos de tristeza na sua vida que é o próprio Deus que tem que ter contigo para lhe dar uma mensagem de autoestima ou transmitir uma revelação especial para você continuar na caminhada. E aqui fala assim, ó, no 44, o que me chama a atenção: e posto em agonia. Agonia é um quadro da depressão, é um sintoma. Orava mais intensamente ainda, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Então, ali você observa que o seu suor tornou-se em gota de sangue que corria até o chão. Olha o sofrimento de Jesus Cristo. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou dormindo de tristeza. Olha bem, os discípulos já estavam tão agoniados que não tinha mais força para orar, para interceder, estava dormindo de tristeza. Tristeza é um sintoma da depressão. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Está aí uma característica deste fenômeno chamado hematidrose. Jesus sofreu muito por mim e por você. Jesus, naquela cruz, quando estava lá sozinho, num vazio existencial, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Sabe o que é isso, meu amado? Ele carregou consigo os pecados da humanidade e Deus se retirou dele. Ele teve que estar vazio para receber o pecado do ser humano e as maldições. Acontece o quê? Deus não compactua com o pecado. Naquele momento Deus teve que esvaziar Jesus. E a ausência do Pai, e ele olhar e não ver a presença de Deus, naquele estado de aflição, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Jesus sentiu sim depressão, sentiu hematidrose, sentiu todos os sintomas neuróticos que um ser humano é acometido. Para alívio e para conforto do teu coração, Jesus passou e venceu. E você pode vencer também este mal em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, deixa um like, pode fazer um comentário lá embaixo e se inscreva em nosso canal. Acima está o Instagram e o Facebook. Conto com a tua cooperação para a obra missionária. Shalom Adonai.